Eu falo por mim, aí cada um pode falar por si, mas parece que a gente fica preguiçoso, porque a Mais gente preguiça, parece que mais tem. esforço na cama. Se você não tomar cuidado, o dia passa e você não faz nada. Porque parece que, como é que eu posso dizer assim? Você fica naquele cenário de que, eu estou em casa e não sei o quê, aí você tem acesso à televisão, você tem acesso a uma coisa ou outra, se você não tomar cuidado, você acaba postergando algumas coisas, e a hora que você vai ver, ainda mais, putz, é horrível. É por isso Vejam, que. meninos, a gente sofre com o mesmo problema. Que você, É, a casa tem muitos distratores, né? sim, não, os distratores são todos, né? Praticamente, você está aqui, daqui a pouco passa alguém, é horrível mesmo. Você lembra de um negócio, nossa, aqui em casa eu fico, nossa, tá sol, vou aproveitar, vou pôr uma roupa para lavar. Aí eu paro para fazer lá. Aí, nossa, tem que vou pegar, fazer um café. Aí você para e vai, né? Você tá lá no Sim, campo, não. não acontece, né? Mas sabe por quê? É aquilo que a gente falou com eles na aula passada, que é a gestão do tempo. Existe a gente tem a falsa impressão que que nós somos humanos, né? Precisamos colocar isso em evidência. A gente é humano, então a gente tem defeitos por natureza. Cabe a gente cuidar deles e tentar minimizar, né? Tentar buscar minimizar esses defeitos que todos nós temos. Mas o tempo, a gente entende o tempo e fala, eu tenho um dia inteiro para fazer as coisas, né? É fato. Mas o que acontece? Se você acaba postergando por conta dessas situações que são inerentes, vai. E aí, às vezes, não é nem postergar, você fala, é que nem a professora falou, eu tenho uma atividade para fazer, eu tenho uma coisa para fazer, aí eu faço isso, faço aquilo. É difícil, porque quando a gente tem uma obrigação de horário de estar em um lugar, psicologicamente a gente muda. Então, eu tenho a obrigação de estar na aula às 7h10 da manhã, né? Mas eu tenho que estar presente. Né? Então, tipo, você coloca essa obrigação na frente e aquelas outras coisas elas ficam em segundo plano. Hoje, com esse cenário da gente estar em casa, a impressão que dá é que a gente tem todo o tempo do mundo, quando na verdade nós não temos, nós temos várias coisas para fazer. Né? E é aí que a gente se perde, é aí que às vezes a gente chega às 6 horas da tarde e fala, nossa, Não fiz nada, o não dia fiz não nada. rendeu hoje. Mas é assim mesmo. Mas vamos lá. Bom dia, pessoal, tudo bem? Um pouco de frio, né, para a gente começar a nossa aula aí. Espero que todos estejam bem, né? Apesar do frio aí, mas é um processo, tá bom? Vamos lá. Então, a ideia hoje é a gente continuar falando do que a gente estava falando. No último encontro, a gente falou um pouco de gestão do tempo, né? E hoje a gente vai falar, então, sobre o público-alvo, né? Então, a ideia é pensar quando a gente fala nesse público-alvo, eu com a professora vamos tentar fazer essa ligação, esse viés, pensar no sentido de qual é o público-alvo do projeto de vocês. Até porque, quando vocês estão desenvolvendo o projeto de vocês estão pensando dentro do ambiente acadêmico, ok. Só que vocês, em algum momento, vão nos deixar, porque a vida vai levar vocês para a faculdade, e assim todos nós esperamos, que todos façam faculdade, naquilo que desejam e sejam felizes defendendo a profissão que vocês querem. Mas em algum momento, quando vocês forem supervisores, supervisoras, diretores, diretoras, CEOs, CEOs, né? Nem sei se existe essa palavra, acho que é só CEOs, né? Que são os caras que mandam e desmandam nas empresas, mas tem mulher, Flávio? Vixe, se tem mulher, gente. Vocês não sabem a quantidade de mulheres que mandam em empresas, né? E é muito expressiva, apesar da gente achar que não existem, tá bom? Você tem aí grandes exemplos, como a Magalu, a Magazine Luiza, né? Uma mulher Trajano. a Trajano, né? Uma mulher que tem um pensamento muito interessante, para quem não sabe, acho que é até legal dar uma olhada de inspiração aí para ver a trajetória dela. Mas, enfim, vocês vão ter que buscar essas identificações lá no futuro. Então, a gente vai tentar fazer aqui um viés com
com a parte acadêmica, mas sempre pense que essa parte acadêmica ela vai servir como um experimento, como um processo para você no dia de amanhã, dentro da atividade profissional, dentro da empresa, você também buscar pessoas que estão relacionadas com isso, tá bom? E aproveitando, nós temos que falar de uma nota, vocês também têm que entregar uma atividade que vai valer bimestral, né, professora? E aí, ao final disso, eu com a professora, a gente preparou uma atividade com base nesses slides que a gente andou falando aí, tá? E aí até o final do dia eu coloco, eu acho que eu mesmo vou colocar, porque não dá para os dois fazer ao mesmo tempo. Então eu mesmo vou colocar lá no Moodle, e aí a gente tinha estipulado o prazo até dia 21/7, né, professora? Para entrega, né? É a nossa próxima aula mesmo, né? Semana que Tá. vem, aquela semana de recuperação, revisão, né? Onde não tem atividade assíncrona, e aí depois a gente tem aula mesmo, dia 21. E Tá. aí, pessoal, é importante, né, que vocês entreguem até essa data a atividade. São 3 itens, né, que foram pensados para vocês aplicarem algumas coisas do que está sendo, né, apresentado para vocês nas últimas aulas e vai concluir hoje, né? No dia 21, então, vocês entregam essas 3 questões, né? Respondem, aí produzem, porque nós temos até 28 para encerrar tudo, né? Dia 28 a gente entra dia 29 a gente já está em férias. Então é importante que vocês entreguem até dia 21 para que a gente tenha tempo, né? Eu e o professor Flávio de fazer a leitura, a correção disso, tá? Para atribuir a nota. Entendi. Não, legal. Então, vamos lá, então. Então, vamos lá. Depois, acho que só está faltando aqui um detalhe. Bom, deixa eu dividir a tela aqui com vocês para a gente começar, então. Deixa eu pegar o Teams aqui. O Teams ultimamente anda meio rebelde. Anda. Vamos lá. Aliás, a internet aqui em casa começou a semana ruim, anda meio lenta, porque a assistência técnica vai dar Vivo nessas horas, ela é bem morta, né? Demora uma semana. Você pede assistência, demora uma semana. Internet. Legal. Muito bem. Acho que deve estar aparecendo. Flávio, nós temos que atualizar esse slide, hein? Tem que pôr os cringe, que agora é a nova expressão, né? Que os meninos usam. Estavam me explicando terça-feira que a geração. Qual que é, gente? A geração Z. Não, nós temos que atualizar. Não é a geração Z, não. Tem uma nova geração aí? Você sabe que eu andei que esbarrando com esse... Eu já me perdi de novo. Segunda-feira nós conversamos, né? Os meninos estavam me explicando. O Will me explicou, né, Will? E o que é esse troço aí, gente? Fala para mim. Quem que pode falar um pouco desse trem aí? Agora eu quero saber. Cris, geração Z. Chama as outras de ave. E o que... Cris, sabe o que significa? Significa cafona, brega. Veja bem, Flávio. Mas que coisa. É? Nossa. Eu falei, eu tenho muito orgulho de ser cringe. Vocês que lide aí com os cringe agora, que a gente gosta muito. Então tá certo. Tá bom. Olha lá, ultrapassada. Veja, vai piorando. Pode parar, hein? Parou que tá piorando essa história. Nossa, interessante saber de onde que veio essa definição, né? É a gíria nova dos meninos. Para falar da gente. Veja. Tá certo. Então tá bom, pessoal. Então a ideia... Vamos começar aqui, então, né, falando do perfil, né, do consumidor de mercado. Para a gente pensar, então, sempre pense, né, quem serão os consumidores do seu projeto? A gente está falando de um projeto acadêmico, mas esse projeto ele é destinado a uma pessoa. E essa pessoa, por si só, ela é um consumidor. Então, a gente pode pensar num consumidor que consome produtos de um supermercado, mas existe também o consumidor que consome produto científico, né? Então, tem gente que consome artigo, tem gente que consome TCC, né? Tem gente que consome pesquisa, tá ok? Então, a gente vai tentar sempre estar fazendo esse viés aí.
Muito bem. Então, nesse sentido, é legal a gente primeiro começar pensando quem que são as gerações de consumo, né? Quais são essas pessoas que estão propensas a consumir os nossos produtos, as nossas pesquisas. Então, de uma forma bem simplista, você tem aqui os baby boomers, né? Que são uma geração que está são nascidos nessa época aqui. Você tem a geração X, geração Y e a geração Z. Depois a gente atualiza esse slide aí com essa nova geração aí. Mas enfim, vamos lá. De forma simplista, os baby boomers, né, são nascidos dentro dessa range de datas aí, de 45, 65, se a gente analisar historicamente, pós Segunda Guerra, né? Ou seja, o mundo estava saindo de uma situação não vou dizer ímpar, né, porque já existiam outros conflitos por aí, teve inclusive a Primeira Grande Guerra, depois a Segunda Grande Guerra, então não era uma situação ímpar, né, mas estava saindo de um cenário muito complicado, né, muitas incertezas, e nessa época o consumidor não era o foco. Quando você pega, por exemplo, Henry Ford, né, que foi um cara muito à frente da sua época, quando ele inventou lá o Ford T, um veículo, um carro, né, na época, o Ford T ele falava o seguinte: olha, você pode escolher qualquer cor do meu carro, desde que seja preto. Porque o Henry Ford ele não fazia carros em outras cores, só preto. Se você chegasse lá com o dinheiro na mão e falasse, eu quero um carro na cor branca, ele falava, não vou te vender o carro na cor branca, preto. Então eu vou em outro lugar, pode ir onde você quiser. Na verdade, você não tinha onde ir, né? Então, o foco, o cliente não era o foco. Então, as empresas, de modo geral, elas faziam o produto que queria, elas desenvolviam do jeito que queriam e você consumia ou não consumia. Era problema teu. Era mais ou menos desse jeito, tá? A produção era seriada, né? Existia ali o início de uma nova era com novas perspectivas, porque todo o insumo era destinado para a máquina de guerra, então aço, alumínio, metal, era tudo destinado para isso. E agora, com o fim da Segunda Guerra, todo aquele material que era destinado a manter a máquina de guerra, por assim dizer, né? Eu precisava agora dar um rumo para isso. Então, teve aí também o boom, né? Da Revolução Industrial, que eu precisava agora fomentar o consumo, certo? Então, existiam novas perspectivas com aquele material que agora eu não tinha mais o destino, construção de navio, tanques, entre outros artefatos. Né? Essa geração ela é muito característica por ser conservadora, tá ok? Então, ela busca uma segurança e novos bens e produtos. Então, se você pegar, por exemplo, uma pessoa dessa que nasceu nessa época aqui, e você, por exemplo, perguntar para ela qual o tipo de investimento que ela investiria se ela tivesse dinheiro, ela iria falar que ela iria comprar imóveis, né, terreno, né? Por quê? Porque do ponto de vista dela é uma segurança financeira, ela é muito conservadora, né? Ela não tem visão de outros investimentos que não seja esse, tá? Então é uma pessoa muito conservadora. Tem até um ditado que algumas pessoas dessa época aqui guardavam o dinheiro debaixo do colchão, né? Não confiavam no banco, guardavam dinheiro debaixo do colchão. Eu tinha uma avó por parte de mãe que ela fazia isso, né? Guardava dinheiro debaixo do colchão. E era engraçado, porque quando a gente era pequeno, a gente ia na casa dela, ia pegar o dinheiro, ela ia buscar no colchão, gente, era a coisa mais engraçada do mundo. Mas, enfim. E aí, o consumo de produtos industrializados cresce por conta dessa demanda de produtos de metal que não vão mais destinado para a máquina de guerra, e eu começo a produzir, eu começo a ter uma escala de produção muito grande, uma oferta de produto muito grande no mercado, tá?
A geração X, né, que já é de 65 até 76, é uma geração extremamente qualificada. Então, aqui tem aquela coisa, né? Quando era criança, eu sou dessa geração, eu nasci em 74. Eu lembro que quando era criança, eu ouvia muito essa conversa. Olha, para você ser alguém na vida, você tem que estudar, né? E eu cresci ouvindo isso, né? Então, de certa forma, a geração anterior, né, os baby boomers, eles são as pessoas que pegaram um mundo novo, um mundo, de certa forma, quebrado, e eles construíram um mundo com base naquilo que eles sabiam, né? E aquilo que eles sabiam foi muito importante, só que os baby boomers começaram a exigir das próximas gerações uma qualificação extrema. Por quê? Eles queriam atingir um determinado ponto, mas eles não sabiam como. Então, eles precisavam de um engenheiro, precisavam de um cientista, precisavam de várias profissões que, no pós-guerra, não tinha essa preocupação. Agora, a preocupação em se qualificar é grande. Né? Porque o mercado, porque as indústrias estão se modernizando. Né? As indústrias estão se modernizando. E a ideia de produção, ela começa a ser pensada no sentido que quanto mais eu produzir, mais barato fica o produto para mim. E de fato é até um clichê a gente falar isso hoje. Então, se a gente pensar numa máquina que produz 1.000 peças por minuto e de repente alguém vir me falar, olha, estou te vendendo uma máquina nova que ela produz 2.000 peças por minuto, o pensamento do empresário é o seguinte: o salário do cara, da pessoa que fica apertando o botão ali para ligar e desligar a máquina, é o mesmo. Só que ao invés agora de eu produzir X, eu vou produzir o dobro. Então, o custo final desse salário é como se eu dividisse ele pela metade. Então, fazendo uma conta de padaria aqui, se ele ganha R$ 1.000 por mês e a máquina produz 1.000 peças por mês, agora ela vai produzir 2.000, o salário do cara agora é equivalente a R$ 500 para mim. Isso é o que a gente chama de economia de escala, né? Você produz bastante, você consequentemente vende bastante, tá ok? E a mão de obra começa a ficar barata para o empresário, ok? Muito bem. Começa a surgir aqui as primeiras tentativas de empreendedores, né? É um movimento, inclusive, de bolsa de valores, né? As pessoas começam a pensar, eu vou começar a pegar aquela economia que eu tinha, aquele dinheiro que estava no colchão, né? E vou investir numa empresa, vou colocar numa empresa. Curiosamente, acontece aqui também a quebradeira da Bolsa de Nova York, nessa época aqui, né? Mas o fato é que ideias iniciais de empreendedores começam a surgir no mundo, tá ok? Novas perspectivas de mercado e consumo, então as empresas começam a pensar que elas começam a fletar para montarem parques industriais em outros locais da onde ela está. Então, começa a surgir o conceito de empresas multinacionais aqui, no mundo todo, né? E o mundo ele começa a ficar segmentado politicamente. De modo geral, quando a gente olha lá, nessa época aqui, a gente olha principalmente a Europa, né, o leste europeu e o oriente europeu, você vê que tem ali uma política bem segmentada. E uma coisa muito legal que começa aqui são os conceitos e valores relacionados ao trabalho, né? Então, questões relacionadas a trabalho começam a surgir. Inclusive, a Ford tem uma greve muito, muito expressiva, né? Se não me falha a memória agora, acho que é um dos primeiros movimentos grevistas nos Estados Unidos, em Detroit, com a Ford, que os funcionários querem condições melhores de trabalho, e começa-se, né, a uma discussão de melhoras de trabalho. E até interessante do ponto de vista histórico, que quando a gente olha a nível de Brasil, a gente olha a própria legislação trabalhista, a gente vê que a própria legislação trabalhista é muito nova, né? Ela não, posso estar errado, mas ela não tem 100 anos, né? Então perceba que é muito interessante quando a gente olha
do ponto de vista histórico, algumas questões também para o nosso país, tá? Mas perceba que existe muitas coisas novas que estão acontecendo. Então, essa característica, essa geração G, ela é muito caracterizada por coisas novas que estão acontecendo no mundo, tá? Continuando aqui. A geração Y já é uma geração que começa, já nasce, né, praticamente na ideia de um mundo digital. Começa-se, né, os primeiros passos da internet, a internet começa a dar seus primeiros passos no mundo, né? Existe aquela questão da transição do analógico para o digital. O padrão de consumo começa a ficar um pouco mais específico. Como assim? Aquela visão do Henry Ford de que você pode comprar qualquer carro, meu, desde que seja na cor preta, começa a mudar um pouco. Os consumidores começam a pensar que eles querem coisas diferentes. Uma coisa muito interessante nessa época aqui, não é da época de vocês, vou entregar a idade da professora e vou entregar a minha idade. Existia a molecada na época costumava usar muita a customização de calças e jaquetas. Não sei se a professora teve pegava lá uns adesivos de pano e costurava na jaqueta de jeans, na calça, né? E aí o pessoal... Além de customizar a roupa, lembra que a gente fazia bolsa com calça jeans também. Isso, então. Moda de movimento. Transformar calça jeans numa bolsa. Ah lá, a professora deu até um viés a mais, né? Muitas pessoas, inclusive, faziam suas próprias roupas, né? Muito legal. Mas o que estava por trás desse consumo específico? Estava uma busca pela identidade da pessoa. Né? Olha que interessante. A identidade da pessoa. Como assim a identidade da pessoa? A gente percebe que começa a surgir como se fossem algumas tribos, né? Não sei nem se o nome certo é hoje, é esse, né? Depois vocês perguntam para o professor de sociologia se o nome correto me corrige depois, se o nome certo é tribos. Mas você percebe que existe um movimento do hip hop, um movimento crescente na música pop, da música... Ai, como é que é o nome que fala? Do blues, né? E existe um movimento nesse sentido, os skinhead, os movimento punk, né? E aí você percebe que começa a ter uma identidade. É muito legal, porque a indústria começa a perceber de forma muito simples e não muito expressiva, mas começa a existir um comportamento das pessoas que elas querem ser diferentes. Elas querem ter uma coisa exclusiva. Elas não querem mais aquela linha de montagem que tem 1000 roupas iguais e vai comprar. Né? Todo mundo quer ser igual. Existia esse movimento de ser um pouco diferente, tá bom? E por aí vai, né? Aí vamos seguir aqui um pouco. E aí tem a geração Z, que é um pouco mais nova, que já são esses caras que são nativos digitais, é o cara que já nasceu, já teve contato, por exemplo, e vocês sabem disso, eu acredito que muitos de vocês nem perdem mais tempo ouvindo música em LP, em fita cassete. Talvez muitos de vocês nem comprem CD de música ou DVD de música, né? Mas essa geração aqui, ela teve aquela migração principalmente, ela não consome mais produtos analógicos. Eu lembro com saudade que a professora também, não sei se tinha esse mau hábito, de a gente ir numa loja e comprar o LP, né, disco. Eu peguei a mudança disso, eu cheguei a comprar LP, cheguei a comprar disco, CD, e a gente ia na loja. Sorocaba mesmo tinha acho que umas 4 ou 5 lojas de música que vendia LP, depois ela foi migrando para CD, depois só tinha CD. Hoje em Sorocaba não tem nada mais. Locadora de filme, você ia na locadora alugar filme, VHS ou o próprio DVD, não tem mais. É um negócio que sumiu. Por quê? Porque hoje essa geração Z, ela é nativamente digital, a gente não usa mais. Hoje, se você virar e perguntar para vocês, ir na locadora, que negócio retrô? Não, vamos abrir aqui o Netflix, o Netflix e tal, né? A professora teve acesso à locadora, professora?
Olha, Flávio, não, eu usei muito. Nossa, locadora. Então, Eu peguei também essa transição, né? Eu que nunca, em legal. casa a gente tinha muitos LPs, mas quando eu comecei a eu adquirir, já estava mais na fase do CD. Eu não me lembro de ter comprado nenhum vinil. Eu que ter comprado já de adolescente, quando eu comecei a, a ganhar mesada, alguma coisa assim, né? Já É, era na fase do CD. E fita cassete, lógico. Então eu lembro que eu tive aqueles Walkman de fita cassete, né? Aí aham. depois veio o Discman, eu fiquei morrendo porque minha irmã ganhou um Discman antes que eu, e ela era mais nova, eu não me conformei com isso. Foi um trauma praticamente. Ela, sendo como assim, né? A mais nova ganhou um mais tecnológico do que eu. Mas eu Sim, lembro que eu tive depois do Discman, né, para ouvir os CDs, carregava aquelas maletinhas, lembra? Tinha umas aham. maletinhas que você carregava as fitas cassete na viagem. Sim, sim. E aí E teve peguei aí toda essa transição do legal. LP, do CD do Essa, cassete pro essa, essa CD, geração aqui nasceu naqueles do MP3 DVD. player. Já nasceram no MP3 Player. MP3 player era um pendrive, né? Um pouquinho mais gordinho, que você colocava as músicas MP3 e a gente andava com isso no bolso, colocava uma pilha palito e seguia nesse sentido. Mas olha que coisa, né? Uma É, pilha que durava 2 dias, né? A gente tinha pilha que é vencia, a gente precisa aparelho. exatamente, né? Perceba como é que é legal, né? E às vezes eu até olho para minha molecada que eu vejo que parece que eles perderam um pouco essa transição do analógico. Hoje, como é tudo digital, existem vantagens, não tenha dúvida, mas você às vezes é difícil o adolescente de hoje enxergar essa particularidade. A gente tem que buscar na história, né? Mas o legal é que essa questão digital ela gerou tendências, né? E é aí que a gente começa a puxar o foco, né, para o consumo. É aí que as empresas, pesquisas, inclusive, a gente já falou um pouco disso aqui, parece que tem época que as pesquisas têm uma tendência também de ser focadas num determinado. Isso é fácil de explicar, né? É óbvio, né? Que se a gente fala, parece até um clichê falar hoje isso, mas se a gente falasse ano passado, se a gente procurasse nos diretórios de pesquisa, de artigos, a gente ia ver que o volume de artigos que estavam sendo publicados sobre a pandemia era expressivo. Por quê? Porque tem a ver com o movimento atual, né? Existe uma tendência. E muito provavelmente essa tendência, artigos relacionados a essa ação, a esse cenário, ainda são muito expressivos, né? Quando, infelizmente, ocorreu lá o problema lá da barragem de Mariana, eu, por curiosidade, fui ver, se falava muito disso, né? E questão de conservação do ambiente que estavam ali em volta desses locais, medidas preventivas, e é muito interessante isso, né? E aí, com essas tendências, a gente começa a perceber que o foco é no indivíduo. Né? O foco agora não é mais na massa, e sim na individualidade. A personalização de produtos e serviços. Então começa aqui a surgir os call centers da vida, os serviços de atendimento ao consumidor, tá? Então perceba que agora o foco ele não passa mais a ser na massa, e sim agora em grupos menores, em indivíduos. Então existe aquela questão de customização. Existe também aqui a supervalorização de produtos de artigos de luxo, que são artigos que acabam sendo supervalorizados porque são individuais, né? Então, por exemplo, você pega, por exemplo, uma Ferrari, quantos veículos Ferrari é fabricado? Eu não faço nem ideia, mas são menos que 1.000 ao ano. Se você pensar numa montadora de veículo que projeta milhões de veículos ao ano, a Ferrari representa menos que 1% da produção de veículo a nível de planeta. E por que é exclusivo? Porque se você for o comprador número 1001, acabou, não tem mais. Quando vai ter? Só ano que vem. E com certeza existe uma fila, tá ok? Então, o consumo dos produtos e serviços personalizados começa a ter uma crescente aqui, tá? Opa, passei demais. E aí, ó, a gente começa a observar, então, que começa a ter muita velocidade nessas mudanças, né? E poucas certezas. Então, a mudança da forma como as empresas, como de modo geral, como todos se comunicam,
começa a ser muito rápido. Então, a mudança de mídia, a mudança de comportamento do consumidor, o consumidor começa a entender agora que ele tem o poder, ele pode agora escrever uma carta para a empresa dizendo, olha, sabe aquele produto seu que eu comprei? Ele não ficou legal, ele não foi o que eu pensava, ele não era do jeito que deveria ser, tá? As empresas começam a ser, não que elas dão a importância para isso, tá, gente? O que eu quero dizer é o seguinte, é que o consumidor ele começa a ter voz. Tanto que a legislação, lá o Código do Consumidor, se não me engano, se não me falha a memória, acho que há uns 2 ou 3 anos atrás aí, fez aniversário de 10 anos. Olha para você ver como o Código do Consumidor é novo. O Código do Consumidor é muito novo, tá? E aí os consumidores começam a se empoderar desse cenário, tá? Eles começam a ter voz, eles começam a falar para outras pessoas, olha, sabe aquele produto lá? Então, eu comprei um produto da marca XYZ e aquele produto não é bom. E esse consumidor, ele começa a influenciar outros consumidores que, por sua vez, passam a não mais comprar o produto daquela empresa. E como isso acontece? Porque o avanço da industrialização, o avanço da produção das linhas de montagem começam a despejar no mercado consumidor muitas unidades de produto e diferentes empresas estão produzindo o mesmo produto, tá? Bom, e aí essa tendência começa a despertar a curiosidade em algumas startups, né? E o que são essas startups? Essas startups são formadas por pessoas, muitas delas são pessoas da geração X, que observam o mercado, olham que existe ali uma lacuna de negócio, de serviço, que as empresas não conseguem entregar para um determinado cliente ou um grupo de clientes, ok? E eles começam a montar pequenas empresas que fazem isso, tá? E como é que eles fazem isso? Eles monitoram as falhas dessas empresas grandes e monitoram os desejos desses clientes, tá? E desenvolver, então, ideias para esse cenário se torna um desafio, mas começa a se questionar, né? Alguns detalhes. Será que isso é um evento? Isso é um ciclo? Será que isso é uma tendência? Né? Então, por exemplo, se você vai fazer uma viagem à Disney, é um evento. Ela é um evento curto. Você vai lá, eu vou ficar 15 dias na Disney, tudo bem. Mas é um evento de pequena duração, tá? Por exemplo, Olimpíadas é a cada 4 anos. Então, é um ciclo. Então, eu sei que daqui 4 anos vai ter um outro evento desse. Por que vai ter se começa um ciclo e termina? Por que a viagem é um evento? Porque a viagem pode ocorrer a qualquer momento. De repente, você jogou lá um bilhete lá na Mega Sena, ganhou uma quadra lá, ganhou lá, sei lá, 50 mil, e fala, putz, vou aproveitar, vou descer para a praia. É uma viagem, é um evento. Tá? Não é um ciclo. Festas juninas. Ai, que saudade de festa junina, gente. É um ciclo. Todo ano tem uma, naquele período, naquela data. Tá? Veganismo, filosofia de vida. Aqui é uma tendência. Se a gente talvez olhasse, eu não sei aqui se alguém da sala tem esse hábito, né? Se quiser falar, pode falar, é até interessante. É que eu não conheço as suas particularidades. O que eu conheço é o que quem não é da área conhece, tá? Mas o que eu vejo é que essa questão de ser vegano, ela começou, talvez possa estar errado, há uns 5, 6, 10 anos atrás, e isso tem virado uma crescente. As pessoas têm entendido que, espera um pouquinho, isso daqui é um modo diferente de se alimentar. Existe uma qualidade de vida associada a esse comportamento, tá? Então, aqui é uma tendência. Talvez lá no início, e eu vi isso, lá no início, quando se falava em alimentação vegana, pensava-se que isso aqui era uma moda. Isso aqui é coisa de fresco, é coisa de moda, isso aqui é coisa
de quem não tem o que fazer, coisas assim, né? E pelo contrário, ali existe uma tendência, uma qualidade de vida que hoje isso é muito presente. Você vai, recentemente, os supermercados, de modo geral, começaram a vender alguns produtos. Não é ainda os supermercados ainda de muitos supermercados ainda não tem uma prateleira destinada a somente isso. Alguns têm. Você vai encontrar em lojas de alimentação, pequenos supermercados, as chamadas boutiques, né, de comida vegana que a gente vê. Ainda mais, mas isso é uma tendência, tá? Isso é uma tendência. Então, isso daqui, perceba que o prazo de vida disso é quase que infinito. Não dá para você olhar no horizonte e dizer, olha, essa tendência de veganismo vai acabar daqui 30 anos. Dificilmente, né? Vida mais saudável, né? A questão da prática de esportes. A gente começou a entender que se mexer, né? Ter uma vida saudável é uma tendência. Coleta de lixo eletrônico. A professora até falou um episódio aqui que ela falou que ela tem o hábito de separar o lixo, reciclado, não reciclado. Ah, não, foi quando a gente estava falando sobre um grupo, né? Desculpa. Mas o fato é que separar o lixo, isso é uma tendência, né? Então, separar o lixo orgânico do lixo reciclado, né? O lixo eletrônico, destinar a pilha, o videocassete que está quebrado lá, guardado em casa, que não se usa mais, destinar isso para um local correto. Então, isso tem sido uma tendência, tá bom? E aí, essa segmentação do consumo, ele pode ser agrupado de acordo com alguns critérios e padrões. Então, muitas vezes, a gente acaba olhando assim, né? Quando a gente olha o mercado de modo geral, as pessoas são todas diferentes, sim, e cada uma com particularidades, mas a gente não tem que olhar as diferenças, a gente tem que olhar o que elas têm em comum, né? É como se eu falasse para vocês, olha, o que uma senhora de 80 anos tem a ver com a fábrica de pneus? O que a Boeing tem a ver com a fábrica de pneus? O que o ciclista tem a ver com a fábrica de pneus? Né? O que o Flávio, o que a professora Ana Paula tem a ver com a fábrica de pneus? Se a gente olhar, essas pessoas que eu citei, essas empresas, cada uma tem as suas particularidades e elas são todas diferentes. Elas têm interesses, elas têm nível econômico diferenciado, mas se eu olhar o que elas têm de diferente, eu não vou chegar a nada. Mas o que elas têm em comum? O que elas têm em comum é que a senhora de 80 anos, ela vai comprar o pneu para o seu carro. O que a Boeing tem a ver com isso? A Boeing precisa colocar pneu nos seus aviões. O que o ciclista precisa colocar pneu na bicicleta? O que o Flávio, que a pessoa na prova, precisa colocar pneu no carro. Tá? Então, o que nós temos em comum? Então, agora, a pergunta é, o que eu, empresa, o que eu, pesquisador, quero olhar, o que tem em comum com essas pessoas, com esse grupo, que me interessa desenvolver alguma coisa, um trabalho que possa ser consumido por eles, tá? Então, aí, eu começo a pensar, quem é o meu público-alvo? São pessoas só do sexo feminino? São pessoas só do sexo masculino? Não. É para ambos os sexos. Agora tem até, esses dias eu estava vendo descobrir, tem a LGBTQIA+, né? Qualquer dia trazer a professora de sociologia para ajudar a gente nisso. Mas, enfim, e quais são os interesses dessas pessoas? Será que mulheres e homens têm o mesmo interesse? Não, né? Mas o que é comum entre eles? O que é comum entre esses dois personagens? Será que pessoas da terceira idade têm os mesmos interesses que jovens? Não, mas o que é comum entre eles? Qual é o interesse? E qual é o nível econômico? Tá? Então, quando a gente separa o mercado, separa o nosso consumidor, a gente precisa entender qual é o nosso público-alvo. Quem são as pessoas que vão consumir isso que eu estou propondo? Esse estudo, esse produto. Né? E essa segmentação a gente pode fazer com base geográfica, né? Com foco nos aspectos de uma determinada região. Tá? Então, se a gente, por exemplo, for fazer uma pesquisa, dependendo do estudo que a gente for fazer, não pode se comparar Itapetininga com Sorocaba, porque às vezes não tem, pode ser que não tenha aquilo que eu estou procurando em comum. Tá? A segmentação demográfica, ou seja, o crescimento populacional da população,
a segmentação psicográfica, né, que são os valores e as crenças. Então, por exemplo, será que uma empresa... Vamos dar um exemplo bem esquisito, né? Mas será que uma empresa que trabalha com força de produção e com forte atuação na produção de um determinado produto, se ela for para o Oriente Médio, principalmente no país islâmico, que as pessoas têm que parar 5 vezes ao dia para rezar lá, será que essa empresa vai conseguir desenvolver suas atividades? Pode ser que não. Tá? Ela tenha que rever sua política de produção, tendo em vista essas crenças, esses valores, esse comportamento. Tá? A gente pode até pegar aqui, fazer um exemplo histórico, pensar quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, que eles queriam escravizar o índio. Será que existia crença e será que existia um comportamento? Qual é o intuito de você trazer o catolicismo para o índio? A ideia era que você acredita na igreja, você desenvolve aquele valor religioso. Quando a gente olha lá atrás, né? E aquilo é uma contemplação da natureza. E alguns filósofos defendem que a contemplação, a religião mais a contemplação da natureza dá o labor, que é o trabalho. E aí você associa o trabalho, né? Ou seja, aquele trabalho que estava transvestido de escravidão, tá? Só para ter uma ideia. A segmentação por... Oi, pode falar. Tem um exemplo de segmentação baseada nessa questão de valores e crenças que a gente vê muito comumente hoje. Era uma coisa que eu nunca tinha visto e eu tenho visto aumentar de um ano para cá. Lojas que vendem roupas para um público com foco mais específico. É muito comum a gente ver as lojas de roupas, moda evangélica, eu vejo hoje, né? Então, ela está destinada, né? E tudo que você espera encontrar ali dentro, vai ao encontro dos valores, das crenças, né? Desse segmento da população, né? Sim. Que são os evangélicos. Então, a gente tem as lojas de artigo religioso, né? Então, elas buscam atender esse segmento baseado nas crenças, nos valores. Antes era muito artesanal, né? Então, agora você tem lojas específicas que vendem roupas que se encaixam no perfil, né, dessas pessoas. Eu lembrei de uma outra aqui. Moda masculina, beleza masculina. Antigamente, salão de beleza era só para mulher, né? Era um território dominado pelas mulheres, por assim dizer. Todos os produtos de beleza... Meninas, se eu tiver errado aqui, vocês me corrigem, hein? Mas tipo, batom, esmalte, blush, perfume... produtos para o cabelo, entre outros que eu desconheço, eram todos voltados para o segmento feminino, né? A sugestão era a mulher, né? Era destinado para a mulher. Hoje não. De um tempo para cá, eu não consigo precisar direito, mas acho que de uns 10 anos para cá, Sorocaba mesmo tem vários salões que são destinados única e exclusivamente para homens. Aqui em Sorocaba tem a Mariqueda, por exemplo, que é um salão muito famoso de beleza para mulher, que fica na Rua da Penha, e na mesma Rua da Penha, do outro lado, tem o Mariqueda for Men, né, que são para homens. Então, existe o tratamento de beleza para homem. E quando a gente olha na televisão, eu acho que ainda é tímido, mas de vez em quando, eu assisto pouco televisão ultimamente, mas eu percebia que eu cheguei a ver muitas poucas vezes, mas propagandas de produtos de beleza para homens. Pode falar, professor. A gente vê essa crescente também na proliferação das barbearias, né? Sim. Eu lembro que na minha adolescência a barbearia era coisa de tiozão, né? Dos tios. Não era coisa do jovem, do adolescente, né? A pegada hoje é outra. A proliferação das barbearias como algo de, vamos dizer assim, da atualidade mesmo, né? É o clube do bolinha. Elas têm mesa de sinuca, tem barzinho que já vende a bebida, então você já fica por ali enquanto espera para fazer o corte, eu li uma vez um artigo que as mulheres estavam, inclusive, faz tempo, né? Existia uma crítica, mas era uma crítica interessante, que as mulheres, de um certo ponto de vista, bem simplista, elas estavam enciumadas com as barbearias que os homens montaram,
porque a barbearia dos homens tinha tinha videogame, tinha sinuca, tinha pimbolim, tinha geladeira com cerveja. E aí, na crítica, essa mulher era uma pesquisadora de produtos de beleza, que trabalhava no segmento de beleza, de modo geral. Ela estava falando, olha, as mulheres perderam tempo, porque o salão de beleza feminino existe há muito mais tempo, e o que tem lá? A única coisa que existe lá é... Exatamente. E o foco na barbearia é como se fosse a tentativa de você criar um segundo ambiente para você estar. Né? Eu acho que isso fala muito da questão de gênero, né? É o salão feminino, o que se espera do salão feminino? Aquela mulherada batendo papo, então, aí, falando moda vida alheia, e o exato. espaço masculino ele é voltado para diversão. Exato, né? A sociologia pode ajudar a gente a explicar Exatamente. nisso, né? Aquela questão do carimbo, né? Há muito aquela questão de gênero, aí até nesse perfil, né? A gente quando você para prestar atenção. Sim, dá até um projeto de pesquisa muito interessante nisso, né? É um projeto de pesquisa interessante, né? Por que os salões de beleza feminino não tem essa característica aqui do salão? Aí a gente vai encontrar aquela questão do machismo, a questão da sociedade, não sei nem se a palavra ter ou estar, ou a tentativa de ser dominada pelos homens, a colocação da mulher no cenário econômico, no cenário social. Com certeza tem isso que a professora falou, eu tenho certeza, toda vez que eu vejo alguma coisa nesse sentido, eu vejo que tem essa questão do machismo, sim, é verdade. Mas beleza, bacana, bons exemplos para a gente lembrar. E meninas e meninos, bom trabalho de pesquisa aí, né? Pode ser para faculdade, de repente. Mas vamos lá. Segmentação por lealdade, né? Ou seja, pessoas que consomem um determinado produto com base nos valores que aquela empresa dá. Então, acho que a gente falou em algum momento sobre visão, missão e valores da empresa, né? E eu consumo aquele produto, eu leio aquele artigo, porque eu sei que aquele cara é o bambambam, eu sigo, né, o filósofo, o matemático, porque ele é o bambambam daquela área. Então, eu sou um consumidor leal dele, do produto dele, porque eu tenho uma relação de lealdade com as ideias dele, com o produto dele, tá bom? Vamos lá. E aí a gente já falou um pouco, né, do público-alvo, evento, ciclo, tendência, né? Identificar os nichos de mercado, alimentação, a gente falou dos nichos de alimentação, eu falei de vegano, mas existem outras categorias que não só vegano, tem umas categorias que são, eu não sei se a palavra é essa, mas são mais radicais, não consomem um determinado produto, enfim, tem que ser um monte de coisa. Então, tem alimentação, tem o vestuário, tem o lazer, tem esportes, né? E esse segmento, eles normalmente são encontrados em grupos de pessoas pequenas, né? Porque agora eu estou pensando na personalização e não na massa, tá ok? E esses consumidores não são atendidos pelas empresas, tá? De modo geral. E aí a gente chega aqui no último tópico da aula, que é uma das questões que vão fazer parte dessas 3 questões que a gente mencionou lá no começo, para vocês fazerem para a gente, com prazo até dia 21/7, que é definir personas. E o que são personas? Bom, eu vou deixar aqui, mas de forma bem simplista, o que é? Você criar, hipoteticamente, qual seria as características de uma pessoa que consumiria o seu produto, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Joana é uma jovem mãe de 24 anos que mora na cidade de São Paulo, gosta de natureza, pratica ginástica, profissional liberal e pretende aprimorar seus estudos no exterior nos próximos 3 anos. Quem é a Joana? A Joana não existe. A Joana é um produto da minha ficção. Por quê? Porque eu criei um personagem, uma persona, com essa característica. Então, é esse aqui, vamos imaginar que esse seja o público-alvo que a minha empresa quer trabalhar.
Eu quero vender, eu quero que essas pessoas sejam os consumidores do meu produto. A partir do momento que eu identifiquei que eu criei uma ou mais personas, eu agora vou extrair as características dessa persona. Bom, qual é a característica de cara aqui? Bom, primeiro, pessoa jovem. Então, o meu produto tem que ser destinado para uma pessoa jovem. E o que é uma pessoa jovem, né? A gente poderia ficar discutindo aqui, tem que fechar esse escopo. Sei lá, pode ser que para mim uma pessoa jovem seja dos 20 aos 40 anos, por exemplo, né? Essa pessoa mora na cidade de São Paulo. O que diz uma pessoa que mora na cidade de São Paulo? Bom, quer dizer que ela mora numa grande cidade, uma cidade super populosa, uma cidade que tem a concentração de vários recursos. Então, perceba que é uma pessoa jovem, é uma pessoa que quer ter acesso a recursos, mas que gosta de natureza, mas que quer ter contato em algum momento com uma área verde. Então, posso pensar que de repente essa pessoa vai querer desenvolver alguma planta dentro de casa, aquelas hortas caseiras que são pequenas plantas que você planta um tempero, né, alguma coisa ali. Ela é uma profissional liberal, então ela tem liberdade de horário, entre aspas, né? Ela é uma profissional liberal e ela é mãe, né? Esquecendo o detalhe lá que ela é mãe, ela tem filhos. Ela é uma profissional liberal, então ela tem certas liberdades de horário, ela tem uma renda flexível, tá? E ela está preocupada com seus estudos. Ela pretende, se ela vai conseguir ou não é outra história. Mas essa persona que eu criei aqui, ela pretende, nos próximos 3 anos, aprimorar seus estudos no exterior. Então, ela quer fazer alguma viagem, ela quer fazer um curso de inglês, ela quer fazer um curso de espanhol, um curso de francês, por exemplo, alguma coisa, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando como se fosse uma pessoa imaginária, com características, com gostos, com preferências, com defeitos, com qualidades. E aí, eu vou criar um produto que vai ter aderência a essa pessoa. Aí você vai falar assim, puxa vida, mas quem faz isso? Todas as empresas fazem. Todas as empresas fazem, tá? E quando a gente vai pensar também, a gente precisa, quando a gente vai pensar em nossos projetos, lembra que a gente falou lá no começo, os projetos nossos não são para nós, é para outra pessoa. E quem é essa pessoa? Qual é a característica que essa pessoa quer? Eu preciso pensar nisso, tá? Então, quando a gente cria uma persona, a gente tem que pensar onde elas moram, quais são os hábitos de lazer, quais são os seus temas de discussão preferido, né? Então, por exemplo, se você começar a falar para mim sobre questões sociais, eu até me interesso, mas eu vou ficar que nem peixe fora d'água, eu não conheço. Eu vou precisar que alguém explique com mais qualidade para mim essas coisas, tá? Então pode ser que não seja, não que eu tenho interesse, mas eu não sou especialista. Objetivos e sonhos. Quais são os objetivos e os sonhos dessa persona que eu estou criando? Porque esses objetivos e sonhos, repare que eu vou replicar eles no meu público-alvo. Não exatamente iguais, mas similares. Esses sonhos e esses objetivos. Quais são os principais desafios dessa persona, que também podem ser do seu público-alvo? Perfil psicológico, né? Formação, certo? Então a gente vai criar aqui uma pessoa, a gente vai criar uma identidade, a gente vai começar a criar uma identidade aonde a gente vai construir as características. E dentro dessas características, a gente vai buscar o que elas têm em comum. Lembra que a gente falou lá do comum? Né? Então, e aí com base nisso, a gente vai identificar quais são os produtos que eles vão consumir. Pessoal, a gente não vai continuar mais daqui, a gente vai parar aqui, tá? Porque com base no que a gente falou até aqui, que é o que a gente vai pedir atividade para vocês. Então, deixa eu voltar aqui para mim ver vocês.
Deixa eu habilitar aqui, e tem um pessoal aqui que está falando alguma coisa. A gente aproveita e já explica isso. Então, ó, o que que é? Então, vamos pegar um exemplo. Quando a Coca-Cola, né? Vamos pegar a Coca-Cola. Quando a Coca-Cola quer desenvolver um novo produto, o que que ela vai fazer? Ela vai buscar personas do mercado que aí estão. E ela vai tentar desenvolver um produto novo com base nessas pessoas. Lembra que a gente falou lá, quando eu comecei a falar do Henry Ford, que você pode comprar qualquer carro meu desde que seja preto? A visão lá é que Henry Ford, ele entendia que o cliente não tinha direito. A criação de persona mostra um fortalecimento da opinião do cliente, da opinião do consumidor, tá? E aí existe essa preocupação. Então, antes, olha a inversão de valores. Antes, o empresário, ele ele desenvolvia um produto que ele queria, do jeito que ele queria, no formato que ele queria. E o cliente, o consumidor, comprava se quisesse. Tá? E muitas vezes o cliente não tinha outra alternativa a não ser comprar. Hoje não. Hoje, as empresas desenvolvem produtos com base no que os clientes querem. E isso é tão verdade que a gente tem visto um crescimento exponencial das startups no mundo todo. E o que que a startup faz? A startup, ela inova com base em quê? Com base nas dores do cliente, na base do que o cliente quer. Então perceba que criar uma persona é muito importante. Vamos fazer um viés então de como é que isso encaixa então dentro do nosso o contexto educacional, acadêmico, né? Bom, muito provavelmente, quando vocês desenvolveram um projeto de TCC e vocês trouxeram para a gente, vocês, como está em grupo, muito provavelmente alguma pessoa do grupo ali, ela pode ter pendido mais na balança, e não tem problema nenhum, ela trouxe argumentos maiores, mais expressivos e mais valiosos para que o grupo aceitasse essa sugestão. E quando vocês foram feitos, vocês, em algum momento, vocês pensaram, olha, esse projeto nosso serve para essa pessoa, para isso, para aquilo e para aquilo, né? E vocês, essa coisa de serve para isso e para isso, vocês mentalmente foram criando essa persona aqui na cachola, tá? Com essas características. E quando vocês trouxeram isso para a gente, a primeira coisa que talvez, ou a segunda, que é a coisa que a gente pediu, delimite. Quem é o foco do seu projeto? E aí vocês foram fazendo, vocês foram enxugando, foram focando. E quando a gente olhar para o projeto de vocês, vai ter uma persona ali. O projeto é para crianças, autista, sei lá, de 8 a 10 anos, com dificuldade no aprendizado em língua portuguesa, por exemplo. O que eu acabei de passar para vocês? Uma persona. E para quem que é o projeto? Para essa persona. Mas quem é essa persona? Essa persona não existe no mundo real. Mas quem são as pessoas reais que estão na periferia dessa persona? Agora nós encontramos o cliente para o seu projeto de pesquisa. Tudo bem? Professora, quer falar? Fale. Ou deixa eu ler aqui primeiro o que o pessoal está falando. Nossa, eu lembro daquele videogame de fita. Essa transição. Nessa época também, né, Flávio? Tinha o Mega Drive, que era de consumo, era o mais caro, né? E aí, em casa nós não tínhamos o Mega Drive, a gente tinha o Master System, que era o primo pobre do Mega Drive. Eu lembro do Bozo lá, o palhaço que tinha no SBT. Aí tinha lá o videogame que você ficava no telefone, pau, 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 e ficava gritando no telefone. Só que tinha dinheiro, né, para ter telefone, né? Linha telefônica se comprava na nossa época, era telefone fixo, era um bem. Exatamente. Você podia comprar, você podia vender, né? A linha telefônica, e hoje não existe mais isso, né? Não. Plano de expansão, o pessoal dormia na calçada. Era um negócio bem interessante, né? Nós que vivenciamos toda essa transição, vocês já pegaram o finalzinho dela, né? Sim. Nós vivenciamos uma transição bem interessante. Às vezes eu fico lembrando dos aparelhos, né? Quantos aparelhos a gente já não conheceu, desde o tocador de vinil, né? Os aparelhos que tocam vinil, até hoje os celulares com os streamings, né? Nós estamos ficando velho, isso sim.
Exatamente. Mas eu prefiro não usar essa palavra. Mais experiente. Mais experiente. Pessoal, é isso. Vocês têm alguma dúvida do que a gente falou aí? Lembrando, o trabalho que a gente vai pedir, o questionamento é com base no projeto de vocês. Então, é legal que, como vocês já estão fazendo trabalho em grupo, é legal que vocês respondam essas questões em grupo, tá bom? Eu vou postar lá depois no Moodle, até o final do dia, vou colocar um arquivo PDF, lembrando que o prazo é para entregar até dia 21/7. E é basicamente o que a gente tem falado nesses últimos encontros, tá? Então, façam em grupo, tentem responder as perguntas de forma... uma tem que estar relacionada com a outra, tá bom? Vocês vão perceber que as respostas têm que ter ligação entre elas, tá bom? Fora isso, pessoal, tá tudo bem? Tá tranquilo? Em casa, lá. Em casa tem uma vitrola, é verdade. As vitrolas eram o irmão mais velho dos 3 em 1, né? Que tinha rádio, fita cassete e LP. Mas é verdade, sim. Isso, hoje elas são mais objetos decorativos, né, Maria? Muitas casas têm, mas não tem um vinil. Retrô. Porque gostam, né? Fica uma coisa mais... Sim. Já pensou que aquela... Maria, de quem que é? De quem que é? É do seu pai ou é da sua mãe? Só a nível de curiosidade. Ou é dos dois, né? Porque às vezes, sabe o que pode ser? Então, sabe o que? Eu posso estar desconfiado. Depois você pergunta para o seu pai, se é que ele vai falar. Não sei se ele tem essa sensibilidade. Não vem aqui a questão, mas de repente, sabe o que pode ser? Depois você pergunta pro seu pai como é que ele era moleque, as músicas que ele ouvia, pode ser que quando ele olha para aquela vitrola, ele mata a saudade de quando ele era adolescente. Ele lembra, né? Então, pode ser. Herança, né? Uma coisa que era do avô, da avó, e aí legal. Fica, né? Como uma lembrança. Hoje está mais... Tem gente que compra, tem tocadores funcionais, tem gente que gosta ainda compra vinil, né? Mas aí é mais por um prazer, um hobby, né? Exatamente. Nostalgia, É isso aí, ó. Bem colocado. Bom, pessoal, então se vocês não têm nenhuma colocação aí, nenhuma dúvida com base no que a gente falou aí, a gente vai encerrar. Lívia, não, tudo bem. Depois, então, eu peço que você, então, reveja lá a aula, que a gente vai subir lá o vídeo, e aí, caso surja alguma dúvida, você volta com a gente. Mas eu estava falando, assim, do texto, vocês vão ter que ir em grupo, né? Então, o legal é você colocar no título, no topo do trabalho, os componentes do grupo e o projeto, o nome do TCC de vocês, o nome do projeto. E aí você responde as perguntas que estão ali. Gente, não é nada absurdo. Eu acredito que com uma folha e meia, vocês respondem para a gente com qualidade. Tá? Com uma folha, vocês respondem para a gente com qualidade. Não adianta também ficar colocando muita florzinha lá, que a gente não vai montar floricultura, tá bom? A gente quer o objetivo, o foco, tá bom? Mas, se você se sentir nessa necessidade de construir um texto, professor, eu me sinto à vontade porque eu gosto de explicar bem detalhado, fique à vontade, mas de forma bem simplista, com uma folha, responde com muita qualidade, tá bom? São 3 perguntas simples, pessoal, para vocês aplicarem um pouquinho coisas que a gente conversou nessas últimas aulas ao projeto de vocês, de forma mais direta, como, por exemplo, criar a persona, né? Identificar o público-alvo do projeto de vocês, né? Construir funil de oportunidade. São 3 coisas relativamente simples, tá? Que não exige, não é fazer um artigo sobre o assunto, nada. É coisa bem simples. É só ir delimitando algumas questões que vai ajudar vocês a construírem o trabalho final lá até o final do ano. Isso. É mais uma... a professora falou, é legal. É mais um balizadorzinho para você voltar para o central do problema. É isso aí. Perfeito. Pessoal, então, olha, nós já estamos aí praticamente com 1 hora de aula. Eu vou encerrar, então, porque é bem cansativo essa estrutura aqui. Então... muito obrigado para todos vocês. Professora, muito obrigado. Ótima semana que está no meio da semana, né? Vamos, ótimo frio, né? Mas aí um café quente, um chá, né? Eu não tomo café, eu prefiro o chá.
Mas aí, então, ótima semana para todos nós, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato, manda um sinal de fumaça, manda uma mensagem, né, com as dúvidas, e eu vendo, respondo o quanto antes, a professora também, ela vendo, ela também responde o quanto antes, tá? E ótima semana para todos nós, tá bom? Tchau, tchau para vocês, muito Tchau, obrigado, pessoal, professora, tchau, tchau, até mais, Flávio. Tchau, tchau. Deixa eu parar de gravar. Vamos lá. Parar de gravar. Pronto, agora parou.